debater inicialmente as obras da CESAM na cidade de Vitória. Lembrando que a ideia é iniciar pela CESAM, mas discutir todos os prestadores de serviço que fazem. Claro, a CESAM é a concessionária, né, pública que mais faz serviços na cidade, mas a ideia é que a gente possa avançar para uma discussão. Hoje a gente tem a questão da rede do gás e uma série de outras obras também que estão sendo feitas e que tem gerado também algum tipo de reclamação por parte da população. Vou fazer primeiro, já agradecendo a presença, mas convidar para compor a mesa conosco a diretora de operação metropolitana da CESAM, Sandra Cili, e agradecer a presença. Convidar também o secretário municipal de obras, Zacarias Carrareto, para compor conosco aqui a mesa. Convidar também o senhor Otto Furtado, da SEDEC, para compor a mesa, e o senhor Sérgio Petterli, para compor a mesa. Nós vamos aguardar, além dessas pessoas, está confirmada a vinda do Anselmo Tosi, que é o diretor de Administração e Meio Ambiente da CESAM, então vamos aguardar iniciar, mas quando ele chegar, vai chamá-lo para compor a mesa também. Queria também agradecer a presença e registrar do vereador Zezito Maio, da vereadora Neuzinha e do vereador Luiz Paulo Amorim, que funcionário também, foi funcionário da CESAM, né? Está aqui? Está aqui conosco. Obrigado aos vereadores pela presença. Registrar, agora eu vou fazer uma série de registros. Felipe Santos Fregonassi, da Regional 1, Edésio Fraga, da Regional 2, Rogério Zorzal, da Regional 4, representando a Regional 5, representando o Rodrigo Casado, Michel, da Regional 5, Erildo, da Regional 6, Leonardo Amorim, Regional 7, que é o Formigão, senão ninguém conhece, o Vander Borges, Regional 8, acho que dos regionais que estão presentes são esses. Adival Belevides, da CESAM, técnico de fiscalização de obras. A André, da Associação de Moradores Jardim da Penha, também está presente conosco. Luiz Cláudio, gerente de coleta e tratamento de esgoto, também da CESAM, está presente conosco. Fique à vontade, das cadeiras aqui estão disponibilizadas. Rodolfo, também da CESAM, chefe da divisão da manutenção norte de água. Alberto Campos, da Associação de Moradores de Jardim Camburi. Iberê, também, da Associação de Moradores de Jardim Camburi. André Brandino, do CPV. Fernando Batista, chefe da divisão de operação de esgoto da CESAM. Daniel Caulite, divisão de manutenção de esgoto. Sérgio Rabelo, nosso ex-vereador, também está presente, coordenador de planejamento da CESAM. Sebastião Oliveira, nosso subsecretário da CEMOB, obrigado. Raquel Dávila, da CESAM, assessor de comunicação. Moacir Uliana, assessor da diretoria metropolitana, também presente. Jonas Cabral, da CESAM, assessor de relações à comunidade. Zacarias, já falei. Otto. Jouse, pedi ajuda aqui, soletrando. Gerente de obras metropolitanas, Fabiana Raposo, da CESAM, também gerente de distribuição de água. Vereadora Neuzinha, já falei. Paulo Barbosa, da CEMAN, e convidar o Anselmo Tosi para compor aqui conosco a mesa. Já havia registrado que diretor de administração e meio ambiente da CESAM, convidar para compor a mesa. Vou fazer a abertura rapidamente. Essa é uma
audiência pública que tem um objetivo muito simples. Compromisso conosco, Cancelo. A sua ex-deputada, Selma. Melhor? O objetivo da audiência é muito simples. Nós identificamos há algum tempo, mas tem se agravado uma insatisfação em relação a algumas obras da CESAM, não só da CESAM, mas de outras terceirizadas, mas a gente sabe da importância das obras que são feitas da CESAM, mas ela tem tirado a paciência, muitas das vezes, dos moradores, até porque muitas delas, e aí eu queria já fazer início, mostrar algumas imagens, queria que os diretores da CESAM, as pessoas que estão nos acompanhando, é uma insatisfação de... eu busquei informação. Jardim Camburi, onde eu moro, eu percebi um aumento grande do número de reclamações em relação às obras da CESAM e fui buscar a informação no resto da cidade, conversei com algumas lideranças comunitárias e também com os nossos administradores regionais da prefeitura. Percebemos que não é um caso pontual. Então, nós temos o interesse de ampliar esse diálogo com a CESAM para que a gente possa conseguir melhorar essa relação, até porque as obras a gente sabe que são extremamente necessárias, mas a gente acredita que com um pouco mais de esforço a gente consegue ter um resultado melhor, tanto no decorrer da obra quanto no pós-obra. Vou passar algumas imagens até para que as pessoas possam entender do porquê da audiência. Vou fazer isso bem rápido. A audiência visa debater. Vamos lá. Essas obras são ali em Jardim Camburi, especificamente. Vamos lá. Vamos só passando. Bairro República, Maria Ortiz, Nova Palestina, aí mais algumas de Jardim Camburi. Essa, por exemplo, da direita, volta ali. Da direita hoje, por exemplo, está desse mesmo jeito, mas sem sinalização nenhuma. Essa daí, no dia ainda tinha sinalização, hoje mesmo passei lá. Vamos lá. Essa daí que, acho que foram 8, 9 vezes aberto no mesmo local, causando um transtorno absurdo. Vamos lá. Aí o resultado também final, depois que a gente tem a finalização da manutenção da CESAM e o asfalto geralmente também a gente encontra uma qualidade muito ruim desse serviço. Em Jardim Camburi também, a Praça da Igreja Católica, quebraram a calçada toda da igreja, e está lá, quebrada a calçada, a gente não sabe como recorrer também. Vamos lá, vamos à frente. Outra questão, por vezes são deixados, são retirados os blocos, depois não voltam. Então, assim, é uma série de... Essa é uma questão mais grave, porque alguns pontos, isso foi no Bonfim, quebraram a rede de drenagem para passar o tubo da CESAM e depois aí tem que abrir de novo para consertar, até descobrir, às vezes tem... Vamos lá, acho que está acabando. Pode passar, canto, Jardim da Penha. Vamos lá. Na realidade é só uma ideia de fazer ilustrar um pouquinho do que a gente gostaria que a gente tivesse um diálogo maior com a CESAM. A gente tem legislação em Vitória falando desse serviço, tem uma legislação tramitando na Câmara, de autoria do vereador Luiz Emanuel. Queria só registrar mais a presença aqui do vereador Serjão. Tinha mais algum vereador? Não, vereador Serjão, presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Anael, Eduardo Gava também, da Saúde. Então é isso, eu quero abrir a reunião e a ideia é cobrar tanto da CESAM como da Prefeitura.
porque a gente sabe, por muitas vezes, Anselmo já foi legislativo, a população, ela cobra, ela fala, poxa, mas a obra da CESAM, mas vocês têm que fiscalizar. Eu acho que os vereadores também aqui sofrem da mesma, independe se é da CESAM. A população não quer saber se é da CESAM, se é do gás, se é de quem quer que seja. Ela cobra, principalmente aí do seu representante. Então, assim, eu chamei a prefeitura primeiro para a gente dialogar e ver o que é possível nesse acompanhamento, porque pelo que eu acompanhei um pouquinho da discussão, é apenas uma autorização da Secretaria de Transportes. Eu, para fazer uma obra, nessa semana, por exemplo, eu iniciei uma obra lá, estou mudando, aí fiz uma obra, eu precisei tirar a autorização da prefeitura, um fiscal vai até o local, verifica se você está fazendo exatamente o que você está pedindo, ok? Pequenas reformas. Eu estou falando de um alvará de pequenas reformas. Da prefeitura em relação à CESAM ou outras empresas, pelo que eu entendi, é uma autorização de trânsito, apenas. Não tem um acompanhamento. Então, assim, eu também queria entender da prefeitura como é que isso é feito, até para que a gente tenha também um acompanhamento por parte da prefeitura maior, até porque essa cobrança recai no colo da prefeitura. Eu sei disso porque o ex-prefeito João Coser foi vítima. Foi o período que iniciou-se aquele programa todo de despoluição, né? E ele foi vítima, boa parte de obras que aconteceram sem nenhum... Parecia que não tinha planejamento. Essa comunicação entre a prefeitura e a CESAM precisa acontecer porque acabou de se pintar uma faixa, por exemplo, lá em Jardim Cambori. Aí vai a CESAM, quebra tudo. Quem é que vai pintar a faixa de novo? De pedestre. Quem vai fazer a marcação novamente? Isso é da empresa, é da CESAM? Quem é que vai fazer isso? Acabou-se de fazer um asfalto novo na via e vai lá uma empresa e abre o buraco. Quem é que vai ser o responsável? Então, assim, a gente queria ampliar esse diálogo e até sentar, a gente está sentando numa mesa com os dois maiores, né, interessados, para a gente tentar arranjar uma forma de que essas obras sejam executados com mais planejamento, não dizendo que a CESAM não planeja, mas assim, que seja com mais contato, vamos dizer, entre a prefeitura e também garantir uma qualidade final dessa obra, que as pessoas reclamam muito. Então, com todo o desejo de que a gente possa resolver esses problemas, que a gente está realizando essa audiência pública. Eu não sei, não combinamos aqui quem a gente passa primeiro, não sei se a prefeitura ou vamos tem alguém que... Ok, vamos da prefeitura. Quem inicia? Sérgio Petter. Vamos passar. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o vereador Gandini, o vereador Serjão, Neuzinha, vereadora Neuzinha, o vereador Luiz Paulo, o vereador Zezito, pela oportunidade. E esse tema sempre é muito importante, porque, apesar da gente tratar dos problemas, mas é uma oportunidade da gente se integrar mais, né? Eu tenho aqui vários colegas da CESAM, eu queria agradecer também a todos os meus colegas da CESAM, em nome da Sandra Cili, né? E do Anselmo Tosi. Mas, na prefeitura, normalmente, o que acontece quando a gente vai receber algumas intervenções de grande porte? Né? A gente está observando aí pequenas intervenções de recapeamento asfáltico, de águas cruzadas, mas nós temos recebido da CESAM, em condições de obras de maior porte, como foi as obras de setorização norte, né, que é responsável aí pela distribuição de água, o seccionamento, para que Vitória toda não fique parada na sua distribuição, mas que façam anéis de distribuição no setor norte. E a CESAM veio e nos informou com relação a essas intervenções que seriam possíveis. Então, foram apresentadas à Secretaria de Gestão Estratégica uma série de necessidades por essa intervenção, e onde, em alguns momentos,
poderiam ocorrer sérios gargalos, principalmente na nossa mobilidade urbana, nosso trânsito, né? Então, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Goiabeiras, entre outros. Então, naquela oportunidade, tivemos uma reunião com a Secretaria de Obras, com os regionais envolvidos, né? E a CESAM nos apresentou, olha, precisamos começar em determinadas regiões. E foi muito bom, porque a gente justamente recebeu a resposta ao contrário da Secretaria de Obras, olha, vocês não vão poder começar por ali. Por quê? Porque a gente vai estar implantando o binário, por exemplo, em Jardim Camburi. Então, a gente conseguiu aí evitar um grande problema naquela região. Começamos por Goiabeiras, e assim foi feito o planejamento. A Prefeitura devolveu a contraproposta e a gente conseguiu ajustar. Agora, passada essa fase, aí realmente existe a necessidade, a gente observa, eu não tão próximo como uma Secretaria de Obras, como os nossos colegas da regionais, que vivenciam o dia a dia, né? Mas existe sim as demandas da população em relação ao melhor cuidado da CESAM aí como contratante junto aos seus empreiteiros. A gente observa que, tendo o nome da CESAM como bastante respeitado, como uma empresa forte, muitas vezes os empreiteiros, a gente observa que a mão de obra hoje não é tão boa como há outros tempos atrás, estão deixando a desejar. Então, eu acho que semana passada, né, Anselmo, a gente teve uma conversa, eu fui lá na sua sala, e a gente voltou a conversar sobre isso, que a nossa fiscalização estava encontrando muita dificuldade. Muitas vezes a gente tinha que fazer o serviço, vocês faziam o buraco, faziam a recomposição, mas não de uma forma tão adequada. E por nós sermos acionados, e o dever da Prefeitura é realmente cuidar da cidade, é ser o síndico da cidade, a gente acabava sendo impelido a executar. E aí a gente não teria como repassar uma responsabilidade a vocês. Então, isso foi acatado, Anselmo acolheu lá naquela situação. Só avançando um pouquinho mais também, o que eu observo assim ainda como gestão estratégica é que CESAM e a Prefeitura deveriam se comunicar mais na área de planejamento. Então, por exemplo, hoje, exemplo claro aí, nosso amigo Serjão, que a gente vem labutando aí diariamente no Leitão da Silva, muito da Leitão da Silva se atrasou, porque os cadastros não são fidedignos com aquilo que são executados. Ou seja, após realizada uma obra, a gente pensa que uma rede coletora, uma rede de água, uma adutora esteja passando do lado direito, e na hora que a gente vai começar a tratar daquela via, exatamente ao contrário. E aí existe o transtorno da falta de água, do esgoto que jorra, então realmente é um problema muito sério. Então a gente teria que dar um jeito de buscar fazer com que as informações que existem na CESAM a respeito dos cadastros sejam repassadas pela Prefeitura e vice-versa, como é o caso daí. Neste caso aí, a gente tinha uma rede de drenagem e a CESAM, certamente por não conhecer ou não ter um acesso prévio, foi lá e seccionou e atrapalhou. E isso acontece ao inverso também. Então, é necessário que a gente atue melhor nesse sistema de informação. Só para finalizar, um sistema que deu muito certo, Sandra e Anselmo, foi na busca ativa dos imóveis que estão em Vitória, passíveis de serem interligados à rede coletora e não estão. Então, por exemplo, hoje nós temos aproximadamente aí 77% de cobertura, né, de residências como um todo na região de Vitória, porém a cerca de 64% é que estão efetivamente ligados. Então, fizemos um controle junto à equipe da CESAM, identificamos de forma georreferenciada, com endereço, com nomenclatura, com CPF, a gente sabe cada imóvel de Vitória não comercial, onde poderia estar interligado, não está. Então, fizemos uma integração do sistema CESAM com o sistema da Prefeitura, até uma condição inovadora que está sendo replicada aí para os demais municípios, e a partir daí
reforçamos a lei que a gente tem e agora a gente certamente vai oferir bons frutos. Só de ter iniciado essa ação, mais ou menos 1 milhão de litros de esgoto dia deixa de ser lançado na Baía de Vitória. Então, essa experiência também deve ser replicada aí na região metropolitana. Penso que, pela gestão estratégica, seja isso, e me coloco à disposição. Zacarias. Senhor presidente, antes do Zacarias começar, me permite uma parte, até para contribuir com o debate. Ok, vereador. Pode ser? Claro. E parabenizar a Vossa Excelência pelo debate, pela propiciar essa audiência pública. E dizer o seguinte, todo mundo sabe que a CESAM é responsável pela coleta e tratamento de esgoto e pela captação e distribuição de água. Ninguém duvida disso. A grande dúvida aqui, que eu acho que a gente deveria concentrar nela, é o seguinte. Normalmente a CESAM faz intervenções com 2 situações. Emergenciais, estourou uma adutora e tal, aí pode ser em cima da faixa de pedestre, em cima da calçada, em cima de qualquer lugar, que ela vai ter que entrar e rasgar e consertar. Ou ação planejada com projeto que tem que aumentar uma rede, etc. Então, quando ela tem que entrar e fazer a intervenção dela, seja emergencial ou seja planejada, de quem é a responsabilidade depois, vamos explicar para o cidadão que está ouvindo essa audiência pública, quem é que tem que consertar e deixar igualzinho estava anteriormente? É a prefeitura? É a CESAM? Como é que é isso? Eu acho que é o ponto nevrálgico para a gente tentar, né, buscar o que a gente quer aqui, pelo que eu entendi, a motivação da audiência é essa, né, vereador? Obrigado. Ok. Zacarias. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o vereador Fabrício Gandini pela iniciativa que é muito importante para o bom andamento das coisas da nossa capital e cumprimentar os vereadores aqui presentes, Neuzinha, Serjão, Zezito e Luiz Paulo. E também cumprimentando aqui o nosso companheiro da CESAM, né? Anselmo e a Sandra. E os demais que estão aqui presentes. A minha fala é muito breve, porque, como secretário de obras, o importante para a Secretaria de Obras e para a Prefeitura, em relação a isso que o Sérgio muito bem colocou, quanto a recuperação. A ação da CESAM, todos nós sabemos que ela tem que ter mesmo. Se arrebentou um cano de água ou de esgoto, ou quer que seja, a CESAM imediatamente tem que ir lá, seja onde for, corrigir o problema. Então, o que pega naturalmente, que a gente vai tentar corrigir de alguma maneira, é que a recuperação, às vezes da CESAM, por uma razão ou outra, ela demora um pouco a mais. E isso deixa a população, às vezes, meio injuriada e agoniada pela demora da correção do problema. Às vezes fica lá uma sinalização mal feita, abandonada lá por alguns dias e coisa. Então, essa é a principal coisa. Todos nós sabemos que tem que ser corrigido. A Prefeitura jamais vai proibir que a CESAM vá lá, porque é natural que tenha que ser feito aquele serviço. Então, o ponto que pega realmente, como até o próprio vereador Gandini falou aqui há pouco, que na administração do COS ele teve um desgaste muito grande com o programa de águas limpas, porque saíram esburacando Vitória e a recuperação era muito lenta e ele teve um desgaste político muito grande com relação a isso. Então, nós da Prefeitura de Vitória, o que nós queremos em relação à CESAM, e também não é só a CESAM, tem a Excelsa, tem outros concessionários, que essa recuperação seja rápida, desses problemas emergenciais, né, e que seja recuperado, o pavimento volta a ser como ele era originariamente. Isso está na lei. Isso está na lei. E essa lei não é seguida. Normalmente se vê, não é uma crítica feroz, mas é velada, a CESAM
talvez por falta de fiscalização, porque vai uma equipe lá terceirizada para fazer o serviço, e eu não sei se vai alguém da CESAM acompanhar aquele serviço. Então, ele é feito de uma maneira não adequada. Aí aquilo cede, coloca o asfalto em cima, cede o asfalto também. As pessoas costumam dizer que o asfalto é de baixa qualidade, o asfalto é ruim, mas normalmente não é o asfalto, é a infraestrutura que está embaixo do asfalto. Que você pode botar o que não seja asfalto, você coloca um paviés, tudo vai ceder também. O problema é embaixo. Então, a recuperação tem que ser feita lá de baixo. Então, esse é um problema que está meio perdido em relação à CESAM e à Prefeitura, que não tem uma definição, como a Sérgio até falou, uma definição de quem é a responsabilidade, quem é o responsável por isso, como fazer isso. Então, existe uma lei, que foi aprovada há algum tempo atrás aqui na Câmara, que ela não está bem regulamentada. Então, nós estamos trabalhando, inclusive amanhã vai ter uma reunião, para fechar essa regulamentação dessa lei, para fechar pondo as responsabilidades e as obrigações de cada um. Então, essa é a principal notícia, vamos dizer, que se tem em relação a isso aí. Naturalmente, a CESAM vai ter que, no caso da CESAM, né, recuperar o pavimento dentro das normas técnicas e dentro das normas que a Prefeitura passar para ela. Porque o que se nota é que não tem isso aí. Não sei se por deficiência de fiscalização ou não. Então, nós vamos encontrar uma maneira, amanhã vai ser fechada em reunião, após essa reunião, provavelmente vai sair um decreto regulamentando essa lei, que vai dar responsabilidade de cada um e vai dar poderes para a quem de direito, a Secretaria de Direito, cobrar, fiscalizar e punir se for o caso. Então, é dentro desse princípio que a gente vai trabalhar em cima desse problema, que é um problema que realmente incomoda muito a população, e incomoda a mim também como população, porque eu vejo no meu bairro, abre, demora, abre outra vez, a gente vê isso aí, e as pessoas me cobram. Então, a gente não tem, às vezes, um instrumento, tem a lei, mas a lei não está bem regulamentada, e não tem, ela não determina quem é quem. Então, isso que nós vamos fazer agora, amanhã, essa lei deve ser nós vamos fazer uma reunião para isso, e vai ter uma regulamentação que provavelmente a semana que vem isso vai estar de domínio de todo mundo, para começar a funcionar de uma maneira para todos saberem a quem se dirigir e a quem cobrar. Uma coisa que eu estava esquecendo de falar é com relação à sinalização, que isso já, a gente conversa isso com a CESAM, as placas de sinalização elas têm que ser muito claras, porque a população confunde. A Prefeitura sempre paga a conta em relação a quando tem uma intervenção na rua. A primeira coisa que vem na mente das pessoas é que é a Prefeitura. Então, ela cobra a Prefeitura, vai no 56, vai nas redes sociais e em cima da Prefeitura. Então, se você notar as placas que tem, às vezes diz o nome da empreiteira que está trabalhando ali, mas a CESAM é um nome bem pequenininho no canto da placa. Então, a pessoa passa, vê, então ela vai em cima da Prefeitura. Então, isso é uma das coisas que a gente vai ter que corrigir, que é importante demais saber quem é quem e por que está sendo feita aquela intervenção naquele local. Ok? Presidente, só eu conversei com eles, nós vamos ouvir primeiro o plenário, até porque eu acho que é importante para eles responderem tudo. De vez, tem pouca gente, eu acho que não tem necessidade de a gente... E eles depois respondem o que pode ser feito. Então, vou abrir primeiro para os vereadores que quiserem falar, depois para as associações de moradores, regionais, aí fica à vontade. Vereador Zezito, Neuzinha, Sérgio vai falar novamente. Tá, vamos ouvir os vereadores rapidamente, depois a gente já passa as associações. Primeiramente, queria agradecer, parabenizar o vereador Gandini por esse debate que é importante para a cidade. Aqui está a presença do nosso amigo Anselmo, doutora Sandra que eu conheci hoje, Zacarias, Petro e Otto. E os meus colegas Sérgio, Luiz Paulo, Morim e a vereadora Neuzinha. Dizer que, principalmente a diretora, os dois diretores da CESAM, o secretário de obras e o Petro falaram. Eu gosto mais de falar o que o povo fala.
É assim que eu sei e é assim que eu vou continuar falando. O que a gente vê aqui é o que o vereador Gandini está botando no debate, a gente encontra na cidade o dia a dia, porque quando a CESAM abre, o secretário Selma e a diretora, é que depois, quando vai corrigir, que o secretário falou que é a base, tem uma sugestão, se isso realmente está acontecendo, eu vou pedir a vocês que a empreiteira que fazer isso não receba o pagamento, porque aí dói no bolso. Doendo no bolso, vocês vão fazer direito. Eu acho que é assim. É assim que, quando a gente está fazendo a coisa errada, quando era mais novo, apesar de eu ser desse jeitão, eu tomei muito castigo, Anselmo, na vida. Parece não, porque eu sou como, mas tomei. E a gente também não pode só penalizar a prefeitura, como ele falou, porque eu acho que a vida da gente, ela tem que ser transparente, principalmente hoje. Tem que, por que a CESAM bota o nome pequeno? Tem que ser um nome maior, a sinalização, cobrar os nossos funcionários da CESAM, que é responsável pelo contrato, viu a obra pequenininha, desculpa, a sinalização está pequena. Porque eu não vou entrar muito num debate técnico, porque isso é os engenheiros responsáveis que vão ver. Eu estou aqui já, sou um dos mais velhos, você decano nessa casa, Anselmo, eu, muito antigo aqui, desde a época de Luiz Paulo, que eu sou vereador aqui, com o João e com o Luciano, é isso. Sempre é essa briga que nós temos com a CESAM. Eu sugeri aí que fosse mais rigoroso. Foi. A empreiteira Zezito Mai fez lá, vai lá, fiscalização, não está legal, não paga. Manda voltar. A sinalização não está, manda voltar. E outra coisa, se fala muito na Leitão da Silva. Queria registrar aqui, vereador Gandini, e o secretário, que aí Zacarias entende melhor do que todos nós, que ali também tem grande problema de projeto. Tudo que foi feito ali foi mudado, foi errado, e ali lá não vou entrar nesse debate, que nós estamos falando de CESAM. Mas ali é uma coisa que nós pensávamos que ia encontrar ali, Badejo, contamos, muqueca de beré, espinho puro. Então ali, vereador, nós vamos ter. Eu acho que esse debate é legal, é um debate que nós temos que bater com a cidade, porque realmente quando se abre a cidade paga muito, como o Gandini falou, João e Luciano devem estar apanhando muito com isso, o governo do estado está apanhando muito com isso. Eu acho que eu vou pedir aqui mais a CESAM, na parceria com a prefeitura, que o penalizado não somos nós. Eu conversando, depois o André vai falar melhor, e coisa que o pessoal da CESAM vai lá de manhã, faz um buraco, aí deu um problema na Praia de Suave, vai para a Praia de Suave, deixa Jardim da Penha, Jardim Camburi. Eu acho que era igual antigamente na nossa vigilância sanitária. O cara, dá um exemplo, só para ser rápido aqui, quero dizer, o cara ia lá na Praia de Suave, a peixaria e uma equipe. Chegava lá, o azulejo tem que ser branco. Aí depois outra equipe, não tem que ser branco, tem que ser azul. E aí depois que passou, melhorou muito, porque quando uma equipe tomava conta daquilo, só aquela que ia tomar conta. Sugeria a CESAM que, quando definisse essa equipe, ela ser mais rigorosa. Quando for com a CESAM e quando não for, comunicar à prefeitura que é um problema dela, que nós vamos cobrar. Somos aqui, a função do vereador é legislar e fazer lei, mas na realidade nós também somos os grandes síndicos da cidade. Já enjoei de ligar para Anselmo, para Luiz Cláudio, para todos que estão aqui, falou, me socorre que aqui o esgoto da Praia de Suave está isso, e vocês na mesma hora têm nos socorrido com isso. Então é um debate que nós estamos querendo, aliás, a gente não vê isso, porque também pelo que o Peter falou aqui, que às vezes também vice-versa. Às vezes vai lá a prefeitura sem querer, quebra um auditor, quebra aquilo. Então, eu prestando atenção aqui com Zacarias, que quando vem essas coisas que acontecem antigamente, quando a gente já falava que o buraco é mais embaixo, e é verdade. Então, para acertar, o buraco tem que ser mais embaixo, para que quando for em cima não virar aquele asfalto sorrisal que a gente chama aí. Então é isso, é pedir que nós estamos aqui, seja rigoroso, pedir a CESAM que se avance mais, ao governador Paulo Artum que se avance mais, que ajude na sinalização e junto com o município a gente possa encontrar um denominador comum
para que não seja penalizado o povo. Vamos deixar as políticas de lado e vamos cuidar da nossa cidade, que eu sou apaixonado, amo, e é assim que vem. Parabenizar o presidente, o ex-presidente, vice Gandini, pelo debate, Gandini. Obrigado, vereador. Vereadora Neuzinha. Vou pedir, assim, para todo mundo ser breve, para a gente... cumprimentar a todos com uma boa noite, né, para ser economia processual. Vou cumprimentar a pessoa da presidente da sessão, parabenizar a todos que estão aqui. Gostaria de fazer algumas pontuações rápidas. Fico com algumas dúvidas. A população ela paga a taxa de esgoto na conta de água, né? Mas quando estoura o esgoto, principalmente no final de semana, a gente tem que acionar a prefeitura, o caminhão da prefeitura, que é contratado pela prefeitura. Então, eu não consegui entender essa lógica ainda. Não tem um plantão da CESAM que a gente possa ligar, tem esses caminhões, porque para o final de semana a gente não consegue. A gente tem que estar acionando as regionais. A PMV, ela teria que fiscalizar, então, essas terceirizadas. E no contrato da terceirizada, não tem nenhuma cláusula que consta essa responsabilidade? Então, assim, acho que é outra situação. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, está aqui o secretário do Projeto Terra, Secretaria de Obras, CESAM também, o engenheiro Edésio, que quando o Edésio foi engenheiro da nossa Regional 3, foi feito obras, eu estou dando um exemplo da Regional 3, isso foi feito em várias comunidades altas. Foram trocadas a rede de manilhas, colocando para tubo, colocando a necessidade, dizendo que a manilha ela deteriora mais rápido, que os ratos podem roer, porém tiraram as manilhas grandes, vamos botar de 100 e colocaram aqueles tubos de PVC. Toda semana, vou dar um exemplo aqui, a escadaria de Zé Catarina, Federico Lagaça, toda semana o caminhão tem que ir lá. Olha, esses caminhões são contratados por horas. É mais caro para o município. Então, eu não consegui entender. Quando hoje eu passei pela obra da Leitão da Silva, eu vi aqueles tubos de PVC grande. Então, já que tirou as manilhas, não poderia ter colocado aqueles PVCs maiores, porque colocaram, tirar de 100 e colocar de 30. É lógico que para uma escadaria com mais de 300 moradores, não suporta mesmo. Primeira chuvinha que dá, já vai entupindo. Aí vocês vão dizer, os técnicos vão dizer o quê? Porque a população liga errado, não liga. Sim, mas a obra foi executada e ela para finalizar uma obra dessa, tem que ter um acompanhamento. Então, o município está gastando duplamente e a população está pagando a taxa de esgoto à CESAM. E eu gostaria de fazer uma solicitação da questão do ouvir. Muitas vezes a gente quer trazer algumas propostas, quando foi feito canaletas de água de chuva, da época do Projeto Terra, junto com a CESAM, quando a gente vai levar proposta, você não é engenheiro, você não é técnico, mas a gente está lá no período da chuva, na hora da chuva, a gente vê a quantidade de água que desce e sabemos também da realidade daquela comunidade na questão de lixo, na questão de encostas. E a gente, quando não é dado esse ouvido, é que está acontecendo muito nas encostas de Vitória. Então, é uma fala, né, objetiva, quero parabenizar, gostaria de contribuir. Peço essa atenção, principalmente, citei essas duas escadarias, mas sei que acontece também, né, Morro da Piedade, Fonte Grande, outras comunidades. Mas já está um absurdo. Se for fazer um levantamento, fiz essa fala com o Edésio nesse final de semana. Semana retrasada o caminhão teve lá, semana passada teve lá, essa semana já teve lá. Se for contar, se for botar na ponta do lápis, está muito mais caro, é esgoto. Está muito mais caro ficar desentupindo esgoto com o caminhão toda semana do que ir lá e fazer um serviço decente. Muito obrigada. Vereador Luiz Paulo Amorim. Sérgio? Ok. A minha primeira intervenção foi só para motivar o debate, então agora eu queria dar um depoimento. Eu gostaria de saudar, né, agradecer a presença da Sandra, do Anselmo, todo o corpo técnico da CESAM que está aqui, do Zacarias, Sérgio, meu amigo Otto. Seguinte, nós estamos vivendo, o Sérgio falou, uma experiência atual lá na Leitão da Silva. Com todas as dificuldades que nós estamos tendo lá de projeto, de identificar coisas na hora que a gente não sabia, eu diria que está sendo uma experiência muito positiva, comparada com as experiências anteriores que se inviabilizava, principalmente o comércio. Em hora nenhuma o comércio ali foi prejudicado, quer dizer, foi impedido o acesso, o canal de comunicação que foi criado fantástico, né? Naquelas épocas anteriores as pessoas não sabiam a quem recorrer. Hoje nós temos, por exemplo, um grupo de WhatsApp que a tempo e a hora a gente fala hoje mesmo, né, Sérgio? Várias intervenções.
e a integração naquela obra, que é do governo do Estado, com gestão da Prefeitura, eu diria que está sendo um modelo de sucesso. Embora muitas vezes a imprensa coloque que realmente a obra é difícil, mas, no meu entender, ela está, assim, não se faz omelete sem quebrar os ovos, mas ela está sendo feita de uma maneira muito democrática. Eu queria até parabenizar, e que esse modelo ali, né, que ele sirva de exemplo para outros, que a Prefeitura e a CESAM continuem sempre falando. Nós estamos lá, né, Sérgio, desde o início da obra, tem mais de um ano, e todas as vezes que a gente recorreu à CESAM sempre nos atendeu ao tempo e à hora, às vezes não tinha o equipamento, corria, mas eu vejo que há uma interação muito interessante naquele lugar da cidade ali. Então, eu acho que se a gente extrapolasse o que está acontecendo ali para as outras partes da cidade, eu acho que a gente poderia ter um resultado muito melhor. Eu acho que vamos caminhar dessa forma. Estão todos dentro das limitações existentes, das surpresas das obras, das interferências, como o Zacarias falou, não é só da CESAM, tem da EDP, tem empresas de telecomunicações, tem fibra ótica, tem tudo passando ali por baixo. Então, realmente tocar uma obra daquela, sem deixar o trânsito parar, garantindo acesso a todo o comércio ali, realmente é uma proeza louvável e que a gente tem que parabenizar. Então, que esse exemplo a gente consiga extrapolar e melhorar a cidade como um todo. Obrigado. Vereador Luiz Paulo. Queria saudar o vereador Gandini, presidente dessa audiência pública, secretário Zacarias, Sérgio Petterle, Otto, diretora Sandra Cili, companheira de longa data da CESAM, diretor Anselmo. Com certeza. Ainda bem, né, vereador Zazeto? E a todos os companheiros da CESAM aqui, que a gente trabalhou junto ali, a gente sabe que a CESAM é uma empresa que presta um serviço de qualidade. Quando a gente fala na Leitão da Silva, eu vejo que aqueles problemas que ocorrem ali, a CESAM, eu acho que é o mínimo, não tenho certeza. A gente viu que ali deu problema de pedra, coisa que não havia previsão, mas que aconteceu. Então, são problemas que certamente outras obras que irão acontecer no município de Vitória, vai ocorrer esse problema. Mas a questão, eu queria me ater mais à questão desses pequenos problemas, que é no reparo das redes. Quando a gente fala na questão de sinalização, é importante não só botar o nome da empresa, mas também o número, o 115, assim como a Prefeitura também, botar 156, para que a população possa ajudar na fiscalização. Porque quando está o número lá, ela vê o serviço não ficou bem feito, ela ligar para o 115, porque a gente sabe que a fiscalização ela é muito pequena em comparação com as equipes que tem, que é um grande número. Eu já trabalhei nessa área aí, e a gente sabe que é um grande número de reparos que é feito no dia a dia, e para a fiscalização acompanhar, ela vai acompanhar por amostragem. Às vezes fica algumas intervenções lá que às vezes o serviço não ficou muito legal, mas aí com esse número, botando que é a CESAM, com certeza a população vai ajudar a fiscalizar e ajudar a fazer com que a gente tenha uma melhor qualidade. Eu queria parabenizar mais uma vez o vereador e a todos aqui, e daquilo que a gente puder contribuir para que o trabalho seja feito em comum, Prefeitura, CESAM, a gente estará aí. Vou passar rapidamente ao Otto, que ele estava escondidinho ali, eu acabei pulando ele. Boa noite. Gostaria de parabenizar o presidente, Fabrício Gandini, e, em nome dele, os demais vereadores, bem como nossos colegas da CESAM e da Prefeitura de Vitória e os demais ouvintes. Bom, gostaria só de passar algumas informações breves da participação da SEDEC nesse processo. A CESAM realiza inúmeras obras e, normalmente, as que nós percebemos ali, as que causam algum tipo de problema, são na construção ou na manutenção de redes. A SEDEC, em princípio, trabalha com a aprovação de projetos arquitetônicos, licenciamento, acompanhamento de obras. E nenhuma obra
pode ser concluída sem a ligação de água e esgoto da CESAM. Portanto, em qualquer empreendimento, na frente daquele empreendimento, é necessário que já esteja concluída a rede de água e a rede de esgoto. Normalmente, as pequenas intervenções são para atender esses empreendimentos naquelas áreas onde não estão feitas ainda. Então, esse é um ponto. Não existe certificado de conclusão de obra se a rede não estiver colocada, disponível no local e interligada àquela edificação, inclusive nas reformas e nas regularizações de edificações. Com relação a específico, algumas pessoas perguntaram como é que a CESAM constrói. A CESAM executa os seus serviços por meio, sim, de licença. Todas as obras da CESAM são licenciadas pelo município, sim. Existe um requerimento de obras, normalmente é preenchido como requerimento para aprovação de projetos de concessionária de serviços públicos, não só a CESAM atende a isso, mas as outras concessionárias também. Num primeiro momento, o processo é encaminhado para a SEDEC para fazer uma análise sobre a ótica viária e urbanística. E depois o processo é encaminhado para a CETRAN para a efetiva aprovação desse projeto. No caso, por exemplo, que foi citado aqui de uma obra maior, de uma drenagem maior, como no caso da Leitão da Silva, há um grupo multidisciplinar. Dependendo do porte da obra, né, nós temos um grupo grande. Eu mesmo participei de várias reuniões, capitaneadas normalmente pela CEMOB, e com a equipe da CEMAN, com a equipe da SEDEC, com a equipe da Secretaria de Comunicação e com a equipe da CESAM também. Então, essas reuniões são muito produtivas e, realmente, com mais tempo gasto com planejamento, menos são as interferências e os problemas que se percebe durante a execução. Toda obra tem problema, não existe obra sem problema. O que se pretende é que, através do planejamento, esses problemas sejam minimizados no máximo possível e os impactos sejam reduzidos da melhor maneira possível. Eu esqueci a CETRAN, né? A própria CETRAN e a Guarda de Trânsito participaram, porque o planejamento viário em torno das paralisações, das interdições, que normalmente são feitas, são muito importantes. Bom, nós temos uma lacuna, porque depois do projeto da concessionária ser aprovado, de fato, entende-se que a empresa contratante é que acompanha a efetiva execução e cobra o atendimento às normas técnicas e, enfim, aquilo que está previsto no contrato, né? A empresa foi contratada, ela deve executar e cumprir aquilo que está prescrito no contrato. Então, o município, de fato, não vem acompanhando a contento, mas estamos regulamentando para que o município, da mesma forma que exige a perfeita conclusão das edificações, também vai fazer o perfeito acompanhamento até a conclusão do serviço da rede. Também é uma inovação interessante e importante, que a partir de agora... Só uma pergunta, Otto. Existe, então, já hoje, um licenciamento prévio para essas obras? Sim, todas as obras da CESAM, elas são analisadas, no mínimo, pela SEDEC, pela CEMAN, que emite um licenciamento, e pela Secretaria de Transportes. Efetivamente, o carimbo de aprovação é feito pela Secretaria de Transportes. E aí, durante a execução, tem fiscalização da Prefeitura ou não? Não tem. Essa é a lacuna que nós precisamos preencher. Tá. Entendia-se que a concessionária é a responsável pela gestão, então não vinha havendo esse porque no caso do particular, você tira licença, mas o fiscal vai na sua casa para verificar o que você está fazendo, né? Então, assim, só para entender como funciona. No caso de uma obra particular, nós temos o plano diretor urbano e a Constituição nos confere o dever de acompanhar para quê? Para garantir o correto uso e ocupação do solo urbano. Então, isso constitucionalmente, só o município pode fazer isso. No caso da rede, não. Realmente vamos dizer assim, é uma atribuição exclusiva do governo. É uma obra, um serviço que está autorizado.
o município pode e deve acompanhar para que não haja prejuízo para os munícipes. Basicamente é isso, mas não por uma competência constitucional. Associações de moradores e regionais. Ok. Então, presidente, Alberto. Alberto, depois o André Luiz. Boa noite a todos. Eu já tive um trabalho ligado a modelo de excelência de gestão, que começou em 2010, e a CESAM fazia parte do COMPET, no Programa de Qualidade do Espírito Santo, no qual a minha empresa participou, e nós tínhamos como participante também a CESAM. Então, vem lá de trás todo esse trabalho de excelência de gestão da CESAM, pelo qual todo capixaba tem muito orgulho. Mas a gente percebe que, de uns tempos para cá, alguma coisa ficou diferente. No modelo de excelência de gestão, eu acho que houve um esquecimento do cliente, um esquecimento do fornecedor e das normas vigentes. E eu tive em Jardim Camburi, nós estamos com alguns problemas lá, e eu mesmo fiz, como representante da comunidade, legalmente instituída, a CEJAC, eu sou o coordenador geral, nosso presidente também está aqui presente. Eu estive vendo umas obras lá, onde a terceirizada, ela não seguia qualquer regra, tanto na parte de segurança de trabalho, não cuidava do seu cliente nem para atravessar a rua, que pisava na lama, que tinha uma pedra no caminho, que não estava bem sinalizado, não cuidava do operário, que estava dentro de um buraco, coberto de água com paredes de ferro, talvez só na metade, a outra metade descoberta, ele podia ser soterrado. Não cuidava da pavimentação, ela era de péssima qualidade. Não havia uma fiscalização dos próprios efetivos, do quadro efetivo da CESAM, junto à obra. Estavam todos sem EPI, embora os EPIs estavam lá. O EPI estava lá jogado na calçada. Eles não respeitaram a comunidade quando jogaram todo o seu material em cima de uma calçada, destruindo a nossa calçada da Igreja Católica. Então, uma série de questões que passa pelo modelo sistêmico de gestão, de excelência de gestão, e que ficou falho. Eu sei que a CESAM tem quadro para isso. Não dá mais para a gente parar esse processo. Ele é contínuo. O processo de gestão e excelência é contínuo. Vocês começaram em 2010 e o capixaba tem muito orgulho dessa companhia e espera que ela continue esse rumo à excelência. Então, eu gostaria de colocar algumas pontuações, uma delas, que me preocupa muito em Jardim Camburi, porque se falou do antes, do planejamento, se falou do depois, como ficou a obra, mas não se falou do durante, que é a terceirizada que está levando o nome da CESAM para a rua, e a CESAM está falhando na hora de fiscalizar a própria terceirizada. Ela está fazendo obra de terceiro mão e recebendo dinheiro de primeiro. Então, aí que tem uma grande parte do problema. Eu gostaria de levantar mais duas questões. O cliente, Jardim Camburi hoje, tem um patamar de clientela da CESAM que eu acho que muita companhia de água gostaria de ter, porque ela está toda interligada à rede, ela consome a água, ela gasta e paga por esse serviço. Mas, no entanto, tem lá um pinicão, que chama pinicão, né, que hoje está afetando quase 50 mil moradores, com cheiro, o odor insuportável, ali naquela região do aeroporto, né, e afeta todos os moradores com um pequeno investimento de bombeamento, de cobertura, vai se eliminar aquele odor. Né? Não é mais cabível, nos tempos de hoje, se permitir que esse odor possa prejudicar 60 mil pessoas em Jardim Camburi. A outra questão que eu gostaria de pontuar, que me preocupa muito desde o ano passado, que eu venho observando, está havendo um despejo de esgoto in natura, que vem lá da Serra, junto às fronteiras da cidade de Vitória, atrás do Mestre Álvaro, e foi um crime ambiental que matou aquela mata atrás do Mestre Álvaro. E ela está lá morrendo, ela está cinza, seca, porque ela não suporta tanto esgoto. Esse esgoto passa por baixo da BR e vai dar nos nossos mangues. Então, assim, eu estou denunciando, isso é um crime ambiental, e espero que essa gestão da CESAM tome consciência disso,
e tome essa providência imediata. Duas questões, tanto o Penicão como a nossa mata lá que foi destruída. E mais atenção com o terceirizado e com o cliente. Quer dizer, se tiver isso, vocês estão de parabéns, porque falta pouco para vocês atingirem a excelência de gestão. Muito obrigado. André Luiz, ANJAP. Oi, boa noite. Primeiro, parabenizar o vereador Gandini pela audiência, acho importante. Parabenizar o pessoal da Prefeitura, secretário Zacarias. Gostaria, como associação de moradores, de parabenizar pela reforma do Álvaro de Castro e Matos. Você foi no conselho, prometeu e cumpriu. Quando é para criticar, nós vamos criticar. Quando é para elogiar, nós vamos elogiar. E queria parabenizar também o secretário, o diretor da CESAM, Anselmo Tosi. Inclusive, Anselmo, semana que vem faz 15 anos da Unidade de Saúde Jardim da Penha, que foi você que inaugurou lá, quando era secretário de Saúde de Vitória. Gostaria da sua presença no bairro. Tá? E parabéns ao pessoal da CESAM, que vem em peso aí, o governo do Estado, veio para o debate, e eu acho isso importante. Eu gostaria de registrar que não viu mesmo com a audiência do vereador Zezito sobre securitização e ontem do vereador Serjão sobre políticas públicas para a juventude. Não vi os secretários da Prefeitura Municipal de Vitória aqui. E eu acho uma falha. Eu acho que todas as audiências públicas, os secretários da Prefeitura de Vitória devem estar presentes, independente de que vereador seja. Eu acho que a democracia consiste nisso e são funcionários públicos, devem prestar conta à população. Falando sobre a questão, né, eu moro em Jardim da Penha, a gente também sofre com isso. E, assim, quando eu vi obras da CESAM em debate, audiência pública, eu acho importante. Só que o impacto no bairro é da CESAM e da Prefeitura também. E aí, eu vou falar sobre Jardim da Penha, por exemplo. O asfalto de Jardim da Penha, ele foi feito em 1986, o projeto Cura, o prefeito era Hermes Laranja. Quer dizer, um asfalto está completando 30 anos ano que vem. Então, 30 anos que foi recapeado, vários buracos. Então, assim, é natural que já tem um desgaste. Então, acho que está na hora, acredito que nos outros bairros também, né? E eu acho que está na hora da Prefeitura Municipal, junto com o governo do Estado, foi falar da questão do planejamento. Eu acho que essa palavra é fundamental. Planejamento significa pensar. Planejamento significa se antecipar aos riscos. E, infelizmente, eu estou vendo hoje muitas administrações reativas. Hoje, em Jardim da Penha, por exemplo, Anselmo, eu tenho que botar no meu Facebook que tem um buraco em Jardim da Penha para rapidamente as coisas serem feitas. E eu acho errado isso. Eu acho que tem que ser com planejamento. Então, assim, tem algumas coisas que eu gostaria de estar sugerindo com relação a planejamento. O asfalto de Jardim da Penha, por exemplo, como outros bairros, eu acho que não adianta só ficar recapeando. Conversei até com o Vandinho, que é da regional lá de Jardim Camburi, tem feito um belo trabalho. Quando se coloca aquele bloco intercravado, aquilo ali resolve. Muitas vezes, quando só bota o asfalto, faz o recapeamento, uma semana depois volta a ceder. E é natural, são quase 30 anos ali de asfalto. Então, acho que essa questão tem que ser pensada. Na questão da CESAM, por exemplo, existe, por exemplo, Jardim da Penha, tem uma região chamada Pontal de Camburi. Então, foi uma região que, ultimamente, foi a região que mais cresceu em Jardim da Penha, Anselmo. Como Jardim Camburi, acredito também, ali perto da Estácio de Sá, com a abertura da Avenida Norte Sul, cresceu a população. Então, quando cresce a população, naturalmente vai crescer demandas. Então, assim, a rede de esgoto hoje, por exemplo, lá do Pontal de Camburi, já não está suportando mais, está tendo esse problema. Então, acho que são coisas que devem, né, ser debatidas. A questão das regionais que estão presentes aí, eu acho que a regional é o primeiro contato direto com o morador. E aí eu acho que está faltando um pouco mais de aproximação, vou falar pelo menos pela nossa regional lá, que foi criada em fevereiro de 2014, a nova regional e Regional 9, um pouco mais de diálogo com a Associação dos Moradores, com os líderes comunitários, que estão ali presentes todo dia. E, principalmente, como falou, o planejamento, nós precisamos saber quando vai ter uma intervenção dentro de Jardim da Penha, dentro de Goiabeira, dentro de Jardim Camburi, quando vai ter, para os moradores serem avisados. Muitas vezes os moradores são surpreendidos já, tudo esburacado. Não, vamos... Comunica, divulga, isso é importante para as pessoas, até na hora de sair de casa de manhã para o trânsito, já saber que ali está sendo feita uma intervenção. A gestão COSE foi muito complicada com relação a isso, porque colocou obra na cidade inteira, as pessoas já se aborreciam com relação a isso. Então, assim, essa questão do planejamento, essa questão da comunicação, ela é fundamental para as pessoas se prepararem, e foi falado muito bem aqui, a questão da responsabilidade com as empreiteiras. Seja a empreiteira que está prestando serviço para a CESAM, seja a da Prefeitura de Vitória, por exemplo, do asfalto de Vitória RDJ, porque muitas vezes os funcionários não têm comprometimento com aquilo ali. O funcionário faz o serviço, acabou, virou as costas.
Então, isso compromete tanto a Prefeitura como o Governo do Estado. E só lembrando, Alberto, concordo que a CESAM realmente tem que planejar, o Anselmo está aí para estar no debate, mas lembrando que esse governo está ainda no 6º mês, né, Anselmo? Então, eu acho que está começando esse governo, acho que tem que ter um pouco de paciência, mas está de parabéns que veio aqui debater. Eu acho que o debate tem que ser feito. Tá bom, Gandini? Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite. Obrigado. Eu vou, na fala do André Brandino, nós já temos algumas inscrições aqui, encerrar, até para a gente depois ouvir a CESAM. Senão a gente vai ficar alongando muito e, às vezes, repetindo as mesmas coisas. Então, André Brandino, fazer uso da fala. Pode fazer uso no microfone aqui, André, de a parte. André Brandino, ele é membro do CPV, do Conselho Popular de Vitória. Liderança da região de São Pedro. Primeiramente, boa noite a todos. Parabenizar aqui a audiência, viu, Gandini? Eu vi aqui, observei bem a fala do secretário Zacarias, quando ele frisou que a gestão passada foi muito desgastada com a situação do projeto Águas Limpas. Eu quero só acrescentar, secretário, não é só a gestão passada, não, a atual também. Por quê? Teve algumas obras que foram feitas na cidade, onde a rede da CESAM passou cortando a rede da prefeitura. Quando isso acontece, tecnicamente você tem que fazer no mínimo uma caixa de passagem. E essas situações estão começando a aparecer agora. Então eu pergunto, de quem era na época a responsabilidade de fiscalizar essas obras? Que a gente via simplesmente as empreiteiras fazendo serviço e ninguém fiscalizando. Agora falando enquanto morador da cidade, a cidade toda já está ligada, já está autorizada a se ligar na rede? Porque se está, o sistema é bombeado. Aí os moradores me perguntam, mas André, as bombas aqui da região estão desligadas. E aí, ligo ou não ligo? Eu vou ser bem breve e deixar essa pergunta. Se toda a cidade já está autorizada a se ligar na rede, e se está, porque muitas das bombas ainda estão desligadas. Também quero frisar que os moradores sentem muita dificuldade na hora que acionam o 115 para pedir desobstrução. É demorado, às vezes, eu não sei se a demanda é alta, mas às vezes eles ficam em dúvida, ligo para o 115, ligo para o 156, para onde ligo? Já que é muito demorado e difícil o atendimento. Então, eu quero deixar essas perguntas, obrigado aí. Obrigado, André. Sebastião, subsecretário das regionais. Vou fazer uso. Tá ligado aí, gente? Vai, tchau. Zezito. Obrigado. Só não tem a voz dele, né? Tá bem, né? Boa noite, Gandini. Tá? A gente agradece pela oportunidade, né, da audiência para levantar alguns problemas que nós temos, né? Também a presença da Sandra, do Anselmo, né, e os nossos companheiros da Prefeitura, né, o secretário Zacarias, Sérgio Petler e o Otto. No nosso caso, né, eu estou hoje atuando como subsecretário de obras, que a gente é responsável pela manutenção. A gente, na manutenção, com o pessoal da manutenção da CESAM, a gente tem até um bom diálogo. Tá? Quando a gente entra em contato com o Luiz Cláudio, com o Daniel, tá? A gente tem, em muitas das coisas, a gente tem conseguido fazer alguns encaminhamentos juntos. Mas o problema maior nosso, tá? Não é só com o setor de manutenção. O nosso problema que fica, e a foto aí demonstra claramente o nosso problema efetivo.
É quando você faz uma obra, como você está fazendo hoje, a setorização em vários bairros, em várias regiões, principalmente no continente, tá? E não dá tempo, às vezes, nossos regionais chegarem a tempo de ver uma situação onde a tubulação da CESAM passa dentro da nossa rede. E, às vezes, a gente só vai perceber essa situação quando você vem com uma chuva. Tá? Então, a gente precisa ter essa preocupação da execução das obras, principalmente aonde você tem o problema. Porque, às vezes, o problema da empreiteira que está fazendo a obra da CESAM, ela vai pelo mais cômodo. O mais cômodo, o que é? É passar pela nossa rede, quebrar a nossa rede, e, muitas vezes, a terra, sem até nem acertar, a terra enche, e quando vem a água, passa por baixo, tira, e também cai, e aí faz o chupão, e quando a gente abre, a gente encontra essas situações, principalmente essa é demonstrado na foto, que tem que ser uma das preocupações maiores. Essa é uma das nossas maiores, um dos maiores problemas nossos. Esses problemas da utilização da nossa rede, tá? Da nossa rede de drenagem, tá? Com passagem de tubos. Isso que não está passando tubo. Tem hora que a gente sabe que não deveria ser feito isso, a gente tem até um bypass, que vem da rede de esgoto, que tem um saturamento na rede, e devido ao bypass, passa para a rede de drenagem. E aí vai contaminando o nosso manguezal, vai contaminando todo o nosso manancial. Tá? Então, a gente tem que ter esses cuidados, que ocorre muito, e que a engenharia da CESAM tem que ter essa preocupação, né, quando da execução dessas obras. Tá? Outra questão que fica também muito problemático para nós, que já foi falado, mas a gente não poderia deixar de retornar, às vezes, principalmente em vias principais, tá? Que são mais rápidas. Termina a CESAM, faz o tapa-buraco ou faz o chupão, e às vezes você demora, às vezes, 10 dias, 15 dias para fazer o recapeamento ou o acerto daquela pista. E acaba, dependendo de algumas situações, que nós somos cobrados, porque a população ela não vê a diferença. O que ela vê é que a prefeitura tem que fiscalizar. Só que nós não temos ainda, e é o que o secretário de Obras falou, está sendo feito uma ferramenta para que a gente possa atuar, porque é uma situação que fica, só a Prefeitura de Vitória fica com negativo. Então, a gente precisa melhorar, a CESAM precisa melhorar. Hoje a gente tem uma situação mais tranquila com o setor de manutenção, mas nós temos que melhorar essa agilidade quando nós utilizamos o 115, porque o que nós fazemos? Nós utilizamos o 115 e procuramos o setor de manutenção, com o Daniel, com o Luiz Cláudio e outros, as regionais entram, e dentro da possibilidade deles, eles fazem o serviço. Mas essa primeira parte é feita, mas a segunda, que é o recobrimento, que é o capeamento, a gente tem esses problemas. E, de uma outra forma, que a gente já colocou anteriormente, nós precisamos ter uma identificação mais rápida, e a gente já chegou até a pensar, fazer placas e colocar, da CESAM. Para quê? Para que a população também possa nos ajudar na cobrança. Era isso que eu gostaria de falar, tá? Agradeço vocês, a presença de vocês, que eu acho que vai muito contribuir para que a gente possa amenizar essas situações que nós temos aí com essa foto, que demonstra a nossa situação na cidade de Vitória. Obrigado. Okay. Nós só temos mais 2 inscritos, não sei se chegou mais algum, ok? É o Formigão e o Wander. Formigão da Regional 7 e o Wander Regional 8.
Boa noite. Obrigado pelo convite. Parabenizar a iniciativa do vereador. Dar uma boa noite aqui aos vereadores presentes, Serjão, Zezito, Luiz Paulo, Neuzinha, acho que não está presente mais. Dar boa noite a toda a equipe da CESAM, o secretário Zacarias, Sérgio Peter, Otto. Como o André já havia colocado aqui e pontuado, realmente a gente que trabalha nas regionais, a gente tem um contato direto, realmente mais próximo com os moradores, com as lideranças comunitárias, isso a gente vive o dia a dia, é o nosso dia a dia hoje, dentro da normalidade, seria o nosso dia a dia, então a gente está ali na rua, a gente está vivendo essa situação constantemente, e a gente recebe sempre essa fala dos moradores, a gente tem essa sensibilidade primeiro em relação a esses fatos que acontecem. Como o Tião colocou agora, o Sebastião, nosso subsecretário, colocou, existe um contato hoje, uma facilidade de diálogo das equipes, prefeitura, com as equipes da CESAM em relação a estar passando algumas demandas, mas realmente a gente tem uma dificuldade nessa execução. A região hoje que eu trabalho, a Regional 7, que é a regional que compõe ali a Grande São Pedro, de resistência à Conduza, é uma região que realmente ela tem muito problema em relação à questão de esgoto. Até pela sua característica mesmo de estrutura, de nível ali com a própria Amarela, tem essa questão bem em evidência em relação ao esgoto, de estrutura, de todos os dias nós temos problemas em relação a esse assunto. E já foi falado grande parte aqui das demandas que acontecem, que a gente tem, mas hoje a gente tem uma dificuldade muito grande na região de ligação de rede da CESAM, de rede de esgoto. Muita coisa ainda está ligada na rede pluvial, na rede que deveria não estar ligado. A gente recebe muito dos moradores essa sensação de insegurança que eles têm, de não confiar em ligar na rede da CESAM, e, por consequência, isso aí traz para a rede pluvial um esgoto que não deveria estar ali, devido a várias reclamações das bombas não estarem ligadas, e isso traz transtorno na manutenção constantemente, quase que diariamente a gente tem isso aí. Isso aumenta uma demanda nossa muito grande dos caminhões que necessitam fazer desentupimento e outros serviços. E alguns serviços, como foi já colocado por fotos e falado aqui, realmente a gente precisa dessa execução, dessa sinalização, que facilitaria muito para o próprio morador, para as lideranças, para as pessoas que fazem essas reclamações e vivem isso no dia a dia, facilitaria bastante essas conclusões de serviço, essa proximidade, agilidade na execução, porque realmente é uma coisa que a gente está vivendo com constância e tem essa dificuldade, talvez pela característica da minha região, isso é muito forte na nossa região, essa questão do esgoto. Então, assim, a gente pede que realmente seja melhorado, que haja essa atenção melhor, essa sinalização e essa questão do próprio asfalto depois, porque lá acontece com muita frequência o mesmo local ser aberto 1, 2, 3, 4 vezes, devido ao tipo de serviço que foi feito. Então é mais o que a gente vive no dia a dia nas regionais. Tá? Wander. Chegou aqui para mim o Glauber também. Wander, Glauber, encerra e a gente passa para a CESAM. Boa noite a todos. Eu cumprimento o vereador Fabrício Gandini e assim cumprimento toda a mesa. Eu cumprimento o vereador Zezito e assim todos os vereadores, todos os presentes. Eu estou gerente da Regional 8, que é ali o reduto de Jardim Camburi. E eu não sei se no restante da cidade, eu creio que é o bairro hoje em Vitória que está sendo mais impactado, né, com o volume de obras.
até mesmo pelo crescimento que o bairro está tendo em relação aos empreendimentos, né, a população crescente do bairro. Diante de tudo isso que foi falado, acho que já tem muitas contribuições. O que eu poderia acrescentar nesse momento aqui, primeiro fazer um destaque muito importante, assim, que desde que a gente entrou lá, a gente tem um diálogo diante das crises que a gente vive lá, dos problemas que surgem lá, da equipe lá, do Daniel, do Luiz Cláudio, do Rodolfo, que sempre nos atendem com muita presteza, com muita qualidade. Eu gostaria de fazer esse registro aqui. Mas o que acontece? Hoje, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação entre a Prefeitura de Vitória e o Estado, normalmente quando você tem uma situação de obras da Prefeitura na rua, é muito fácil de identificar, né? Você identifica que é a Secretaria de Obras, na sua grande maioria, e aí consegue identificar um responsável. Como a CESAN tem muitas frentes de trabalho, né? Tem a setorização, tem a ampliação de rede de esgoto, que aconteceu lá na Belmiro Teixeira, em Jardim Camburi, né? Uma obra grande, né? No meio do bairro, e junto com elas interligações, manutenções, problemas de 115 que surgem normalmente. A nossa demanda como regional, e aí a grande dificuldade que foi apontada aqui é a sinalização das obras. Sinalização das obras. E aí, muitas dessas fotos aí de intervenções que aconteciam ali, o serviço havia sido concluído, né? Eles estavam aguardando um prazo de compactação do solo, e na maioria das vezes o entendimento da equipe é que o serviço havia sido concluído. A gente sabe que não, estava aguardando a compactação, estava aguardando o asfalto, né? Outras fases. E esse intervalo aí é o momento cego, é o momento em que é uma obra que foi abandonada pelo munícipe, um buraco foi feito, jogaram terra para eles, né? Assim, fez o buraco, jogou terra e foi embora. E aí essa demanda chega normalmente para a gente através de um 56. Então, eu não sei se haveria, sabe, aí uma sugestão para que dentro desse protocolo, dentro desse acordo que vai ser sugerido aí, de que a regional ela fosse uma interface de comunicação, de autorização, para que no momento em que, hoje, por exemplo, como regional, eu tenho uma relação e eu recebo as programações da TIT através da Ingevix, semanalmente, eles mandam, tem uma relação, vão à regional, somente. E aí o que surge além disso é uma caixa preta. Né? É uma coisa que surgiu no domingo e em outras situações, e que elas caem sempre através de um chamado. Então, acho que é a rotina de todos os regionais aqui, chegar na segunda-feira lá com 20, a minha média em Jardim Camburi hoje é 20 novos atendimentos. Aí na segunda-feira eu ligo para o Daniel, ligo para o Luiz Cláudio, ligo para o Rodolfo, fazendo, né, rodando o bairro para que esses problemas sejam solucionados. E todos... E eu posso dizer que, fora a obra de setorização, todos os outros sem nenhuma sinalização. É a situação de Jardim Camburi, não sei no restante da cidade, né? Sem identificar qual foi a atividade ali executada, se está em trabalho, quando retorna. Então, é esse desgaste que acontece no dia a dia de comunicação, que aí, às vezes, a gente só consegue solucionar quando vai para um nível maior, né? Aí chega lá numa chefia, e a chefia dá o comando, e aí... Isso vem se desdobrando. O vereador Zezito pontuou uma questão, um fato que não é rotina, né? Só finalizando minha fala, não é rotina, mas aconteceu comigo em umas 2 ou 3 situações de tentar abordar a equipe de ponta ali, trabalhando um problema, e eles simplesmente falaram assim, não vou resolver, vou embora. E dar as costas e ir embora. E como nós não temos nenhum tipo de atuação, né, a gente não consegue fiscalizar, identificar a empreiteira e emitir uma notificação, uma multa, nada, eles simplesmente viram as costas e vão embora. E aí, depois de uma intervenção, pô, Luiz Cláudio, uma equipe estava aqui assim e tal, a gente pediu, era um problema deles, eles foram embora, aí depois de um telefonema, 15 minutos, a equipe volta ao local e aí soluciona. Então, é esse desgaste. Eu tenho os nomes... Eu tenho as ocorrências, algumas coisas eu já passei pelo Luiz Cláudio, já passei por outras pessoas, por esses dias, para que as providências pudessem ser tomadas. Então, minha contribuição é essa. Albert. Oi. Bom, eu não vou entrar... Bom, primeiro, boa noite. Parabenizar Fabrício. Boa noite, Sandra, Anselmo, Zacarias, Sérgio, Otto. Eu não vou entrar muito na parte técnica, que eu acho que ela foi muito bem feita aqui pelo secretário, pelo Tião, meus companheiros de regional.
Eu queria dizer um pouco sobre um problema que a gente tem acontecido recorrente em Jardim da Penha e na Regional 9, que são questões do pós, vamos dizer assim, pós a obra. E eu vou dar um exemplo bem claro da Avenida Alziro Zaru, ali em frente ao PRU, onde foi feito o processo de setorização da CESAM, e quando foi refeito o asfalto, ele foi refeito somente na vertical. E aí o desnível entre o asfalto refeito e a outra parte do asfalto é o motivo de reclamação diária na regional. Como assim? Vocês têm que refazer aquele asfalto todo de novo. Tem que tirar o que está velho, fazer tudo. E aí, assim, o asfalto antes, ele não tinha problemas, grandes problemas. Outro exemplo que eu vou dar, é até na Rua do André, eu acho, na Ciro Lopes Pereira, eu acho que, se não me engano, a CESAM fez também uma intervenção de setorização ali. Um dia depois de executar o asfalto, choveu. E aí o asfalto choveu, borbulhou, perdeu o asfalto todo. Ligamos para o 115, entramos em contato com o Daniel, entramos em contato com outras pessoas, tivemos que agir, porque não conseguimos esse retorno naquele específico ponto, que, por causa da chuva, eles davam como serviço executado, mas, porque choveu logo depois do serviço, eles disseram que não era mais com eles, que já tinha sido executado o serviço. Então, eu queria trazer para o debate também, eu acho que é importante, que quando essas obras são feitas, e a gente tem diversas, em Jardim da Penha tem outras, tem a Rua Tupinambás, tem inúmeras ruas, elas são refeitas somente a vertical da rua. Você abre ali uma vertical ali de 1 metro, 1,5 metros, refaz a setorização, e na hora de fechar, só fecha exatamente aquele ponto. E o asfalto que está ali nunca vai ser igual ao asfalto que está no resto da rua. E isso é reclamação o dia inteiro, independente de onde for, é reclamação devido a essa diferença do asfalto que está executado ali naquele lugar. Tá bom? É só isso que eu queria deixar como contribuição ao debate. Vamos passar então a palavra primeiro a Sandra. À vontade. Boa noite, vereador Gandini, os secretários da Prefeitura, Zacarias, Sérgio Petter, o Otto, né? Boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Primeiramente, agradecer a oportunidade da gente estar aqui debatendo. Né? Como disse ali o nosso morador de Jardim Camburi, da Associação de Jardim Camburi, o Alberto, a CESAM, nós estamos investindo muito em modelo de excelência, em treinamentos, né? Sabemos das nossas dificuldades, nós não estamos aqui para negar nenhum desses fatos, nós temos consciência de que muitas coisas precisam ser melhoradas, e nós vamos batalhar por essa melhoria, contando com a Prefeitura, com os moradores, com as regionais, que a gente vem procurando, a cada obra que a gente faz, entrar em contato com as regionais, para que a regional conheça quem é o fiscal da obra, conheça quem é o responsável da obra e que tenha um acesso a essa pessoa para que, durante a obra, possa estar nos ajudando para que a gente tenha uma melhor qualidade das nossas obras. Atualmente, a CESAM fez uma contratação, um investimento até alto. Nós estamos trazendo, que começa semana que vem, um treinamento para todos os fiscais de obra, treinamento de melhoria de qualidade de fiscalização de obras. Né? Nós ganhamos agora, no ano passado, um prêmio de modelo de excelência de gestão nacional, e nós não queremos perder essa qualidade que nós estamos tentando atingir. Fazer obra de saneamento é difícil. Todas as nossas obras são enterradas. Nós estamos trabalhando com asfaltos antigos, e quando você abre, né, a gente tem uma... Quando você abre uma vala, né, e você tem que recuperar aquele trecho que você abriu, até porque nós estamos num país pobre, onde os recursos financeiros são muito raros. O ideal seria o quê? Que se asfaltasse toda
o trecho, né? Toda a largura da rua. Só que hoje os investimentos, eles são muito raros, então a gente tem que aproveitar ao máximo esses investimentos. Então, nós estamos com uma contratação de consultoria para reparo de pavimentação, para que a gente possa estar cobrando mais dos nossos empreiteiros. Nós cobramos muito. A TIT mesmo, ela já tem multas e multas. Quando a gente faz um serviço, que ele faz um serviço, que o serviço dá um retrabalho, esse retrabalho não é pago, ele tem que refazer sem ônus, porque se ele já recebeu, e se ele não recebeu, ele fica sem receber até que ele refaça o trabalho. E nós vamos ter que fazer e refazer tantas vezes quanto for necessário, até que fique um trabalho aceitável. Né? Nós sabemos que quando a gente faz uma intervenção, por mais que você queira, se você não pavimentar toda a rua, você não vai ter um trabalho que dê uma aparência boa. Né? Então, assim, primeiro, dizer que nós estamos abertos ao diálogo, que nós queremos que toda a população, todo o pessoal da regional e da prefeitura esteja junto com a gente. O 115 é o canal, mas além do 115 ser o canal para a população, entre a CESAM e a prefeitura, as lideranças comunitárias, esse canal ele pode ser direto com a fiscalização de obras. Né? E a gente está investindo também muito na comunicação. A CESAM vem fazendo trabalhando com assistentes sociais, na comunicação, e eu vou pedir que essa comunicação se estenda também à Associação de Moradores, para estar informando quais são as obras que nós pretendemos fazer, aonde que nós vamos fazer. Essa obra de setorização mesmo da Zona Norte, que pega de Jardim Camburi até Jardim da Penha, nós fizemos várias apresentações na prefeitura, fizemos um planejamento junto com a prefeitura foi liberando as licenças de acordo com as ruas que elas achavam que poderiam ser feitas naquele momento, e as questões das obras, elas têm sempre uma licença e um planejamento em conjunto com a prefeitura. A questão das obras de manutenção, de vazamento, são obras que, como disse o Serjão, elas surgem e têm que ser feitas de imediato. Nós temos um número de 800 serviços de manutenção por mês. Esses serviços de manutenção, eles surgem e têm que ser feitos no tempo mais rápido possível. E hoje a CESAM, em termos de recuperação desses vazamentos, né, de eliminação desses vazamentos, nós somos recorde nacional. O tempo de atendimento nacional está em 20 horas, o da CESAM está em 6 horas. Tenho certeza de que nós deixamos a desejar na parte do tempo de recuperação do asfalto, como diz Zacarias. A gente é rápido na eliminação do vazamento, mas como são serviços diferentes, não é a mesma equipe que elimina o vazamento, que faz a pavimentação, esse tempo, às vezes, incomoda. E nós vamos trabalhar para fazer com que esse tempo ele seja imediato após a eliminação do vazamento. Né? Então, assim, o grande problema que eu vi, que a gente vai trabalhar nisso daí, é a questão de pavimentação, de sinalização. Né? Quanto a essa foto que está aqui, realmente é uma coisa inaceitável. A CESAM não quer que a rede dela passe por dentro da manilha. Então, isso acontece tanto de um lado quanto do outro. Às vezes a rede da CESAM passa dentro da manilha e às vezes a rede de drenagem vai passar e passa em cima da nossa rede, deixa a nossa rede coberta. Não é bom para nós, não é bom para a prefeitura. Então, assim, sempre que ocorrer isso, que seja visto, nós vamos agradecer muito se formos comunicados de imediato para que isso seja desfeito. Né? E a questão do treinamento, né, que eu falei, da fiscalização, nós vamos capacitar todos os fiscais. Nós temos um formulário de avaliação de desempenho das empreiteiras, que ele é bastante rigoroso. As nossas empreiteiras têm reclamado, mas nós, aqui no Estado, nós estamos com carência de boas empreiteiras. A prefeitura deve passar por essa mesma situação. A maior parte das nossas empreiteiras estão quebrando, não tem dinheiro,
um sufoco para a gente conseguir concluir a obra. A obra mesmo de Jardim Camburi, que está sendo feita pela TIT, a TIT já levou tanta multa, e pelo nosso formulário de avaliação de desempenho, depois de um determinado número de multa, determinado número de advertência, o contrato tem que ser rescindido. Nós vamos ter agora, no final do mês, a rescisão do contrato da TIT. Nós vamos rescindir o contrato com a TIT, paralisando a obra, já assim, não tem, com o que está mexido. Doutora Sandra, é aqui, vereador Zezito. Só um adendo. Estão quebrando não por falta de pagamento da CESAM, ou a CESAM não está pagando? A CESAM está pagando, certamente. Porque só falou que do jeito que está quebrando a impressão. As empreiteiras do Estado, de uma forma geral... Elas estão mais... Eu quero que você seja direto. Nossos pagamentos estão em dia. Obrigado. Apesar de todas as dificuldades financeiras, nossos pagamentos, a CESAM é uma das poucas empresas que paga em dia. Não, tudo bem. Então, está quebrando a rua, Zezé, tudo. Também. Né? Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês é colocar à disposição o nosso pessoal. Né? Quero que a CESAM esteja cada vez mais perto das lideranças comunitárias e das regionais, né? E estamos abertos a receber as críticas que se forem necessárias. Eu gostaria de parabenizar pelo prêmio que Rapidamente, Gilberto, só um pedido aqui, até para... pelo que eu entendi, são empresas diferentes que fazem a obra e depois o asfaltamento. No caso de manutenção, as equipes, não é a empresa, né? É a mesma empresa, mas a equipe de bombeiro não é a mesma de pavimentação. Porque o que a gente sente é... A defasagem, né? Não, na realidade, entre o fim da obra, porque tampou, a sinalização some. Aí eu já ouvi até falar que a compactação é feita pelos carros. Assim, já ouvi falar que isso fica 2 dias para compactar os carros. Mas isso é meio absurdo. Mas, enfim, esse tempo não é o tempo só da colocação, mas se ficasse 2 dias ou 1 semana sinalizado, era uma coisa, fica sem nenhuma sinalização. A gente vai trabalhar isso. Essa é uma grande, talvez... nós vamos trabalhar isso, Gandini. Eu queria parabenizar pelo prêmio que a CESAM ganhou. Lembrar que esse trabalho de gestão, eu já venho fazendo isso com a CESAM desde 2010. A minha empresa ganhou em 2010. Né? Nós ficamos em primeiro lugar, fomos case nacional. Né? E isso depois eu acabei sendo palestrante, justamente para essas grandes empresas, elas têm pequenos fornecedores, e elas necessitam que eles entrem dentro do modelo. E aí que está a grande falha. Essas empreiteiras não estão sendo preparadas para o mercado atual. Então, é aí que está o grande problema. Quem está representando a CESAM hoje na rua são essas terceirizadas. E elas precisam ser treinadas e passar por esse modelo de gestão. Parabéns. Marcelo. Bom, gente, boa noite a todos. Eu acho que nós já estamos, não é isso? Mais ou menos, né? Não é? O Gandini está promovendo aí essa audiência pública, os demais vereadores, Zezito, o Serjão, Luiz Paulo, a Neuzinha que aqui esteve, enfim, né, a equipe da prefeitura, aqui na mesa, Zacarias, o Peter, o Otto, prazer em vê-los aí, muito tempo. Os demais que estão aqui, os prefeitinhos, estava aqui o Edésio, nosso amigo também, engenheiro e músico, né, grande músico, e a equipe da CESAM. Nós estamos mais ou menos com, né, não sei se vocês repararam, nós fizemos questão de trazer a equipe toda que lida com essas situações. Né? Acho que mais da metade aqui é a CESAM, ali pelo menos aquela turma toda ali, ou quase toda, né, um ou outro ali, é da CESAM, que a gente quer de fato debater. E aí, Gandini, acho que a Sandra já deu o tom, mas aqui tem uma energia boa também, né, André? Energia legal, gostei da fala de todo mundo, acho que é muito positivo. E aqui a gente pode aumentar ainda o esforço e as parcerias no sentido de resolver os problemas. Agora que o André falou da unidade de saúde de Jardim da Penha, eu estava lembrando que a confusão que foi para construir aquela unidade. A primeira unidade de saúde classe média no Brasil. As pessoas diziam que não era para construir porque o SUS, a saúde pública, era para pobre. E aí eu estava hoje conversando com a minha equipe, estava lembrando o primeiro canteiro que foi feito em Vitória, né, Sérgio? Ali em frente ao Salesiano, o que aconteceu? As pessoas pisoteando, pegando as plantas, lembro da primeira rotatória, enfim, não estamos tão velhos assim, mas tem uma história na cidade. Né? Tem uma história de mudança na cidade
e tem uma história de mudança no Estado e que todos aqui, de uma forma ou de outra, interagiram e ajudaram, né? Participando, ajudando, criticando, debatendo, porque acho que é isso, e nada é proibido. Então, monte o que vocês quiserem, onde quiserem, da forma que quiserem, que nós vamos juntos trabalhar para a solução. Agora, nós temos problemas, né? Temos problemas. Onde não tem problema, nessa parte de esgoto, vou falar de esgoto, que é mais a minha área, é São Mateus, Zezito, que é 0% de tratamento de esgoto. Aracruz também não tem problema nenhum, 0% de tratamento de esgoto. É isso. E todos esses municípios, vereador Luiz Paulo, estão querendo, né? E nós vamos ter que desacelerar um pouco, porque não tem recurso, mas como teve Vitória, né, Luiz Cláudio? Foram mais de 300 milhões aplicados aqui para tornar a Vitória, que é o nosso sonho, um modelo capital nacional, não é isso? A primeira, não precisa ser a primeira, mas é uma capital nacional com tudo tratado. E nós avançamos bastante, muito. Tem, né, com empresa ruim, com, não é isso? Falta de EPI, que é um absurdo, né? Com um monte de coisa. Talvez, né, problemas técnicos que a gente precisa resolver, essa coisa do recapeamento é um problema. Como isso é nacional, tudo quanto é lugar, é ruim, é um problema, a CESAM reconhece e precisamos tentar ver como é que juntos nós podemos resolver isso, né? E outras coisas mais, né? Aí, por outro lado, você tem, né, a população que tem que aprender a usar, os colegas dele falaram, tem que aprender a usar o sistema. Grande parte, Daniel, quando vai lá, levanta aí, Daniel, aquele compridão lá, o caulite, né? Ele, quando vai com a equipe, eu acompanho isso, uma vez em entupimento, outra vez em entupimento, aí eu falo, Daniel, não é isso? Vamos juntar a população e orientar como se usa. Esgoto não é para jogar tudo, não é isso? Absorvente, fio dental, não sei o quê, não é para isso. E outras coisas mais, que a gente acha muito mais, né? Então, é preciso todo mundo se juntar naquilo que é fundamental, Gardini. Aí eu queria sugerir que a gente pudesse estar aqui outras vezes. O nosso grande problema ainda, apesar disso tudo, é o quê? É a população que não se liga no sistema. A disponibilização, nós temos o quê faltando em Vitória? 11 mil e tantas ligações que estão disponíveis para serem feitas. Agora, a Prefeitura, concluindo a estação que nós estamos trabalhando juntos lá da Grande Vitória, né, que é daquela região de Santo Antônio, serão mais 12 mil ligações para serem feitas, né, ou colocar em funcionamento para tratar o esgoto de fato. Então, dá, mas aí vocês entrega, aí é parceria mesmo. Nesse aspecto, vocês acho que aprovaram uma lei aqui recentemente, muito boa, não é isso? Não é isso, Petro? Você falou aquele dia lá. Aí a CESAM entrega a obra, vereador Gandini, e avisa, pede para ligar. 90 dias não ligou e passa para a Prefeitura, o poder de polícia da Prefeitura. Então, nós precisamos da Prefeitura. Não estou culpando a Prefeitura, não, tá? Nós aprovamos uma lei aqui, Anselmo, nós aprovamos uma lei aqui que, inclusive, consta de multa para quem não se ligar. Nós sabemos, tá? Foi o que eu me referi. Ótimo. Então, nós precisamos de, né? Porque nós estamos monitorando, desde que eu fui para a CESAM com a equipe, nós montamos o monitoramento da Baía de Vitória. E isso é legal falar aqui para vocês. Pouca gente sabe. Badejão, vou chamar o vereador Zezito aqui de Badejão. Pouca gente sabe. Houve uma melhoria em 50% dos pontos. A outra metade ficou igual, mas a população aumentou muito, significa que melhorou, e só ficou pior aquele ponto final de Camburi, que está com os dias contados, que a obra toda ali na Carapé, ali perto da CST, da Vale Jardim Limoeiro, está acabando nesses dias agora. Faltam detalhes para entregar, né? E nós estamos lá na Serra com a outra solução, que é a PPP, que está avançando rapidamente nas ligações, porque eles ganham por volume. É muito bom, é isso? Volume de esgoto tratado, eles estão acelerando, porque eles precisam faturar também. Então, está com os dias contados também aquela situação ruim ali do canal da final de Camburi ali, o Rio Camburi, né? Então tem muita coisa legal, né? O Sérgio Petro, quando estava na Serra, era parceiro, agora aqui idem, né? Viu, Otto? Vocês todos, vamos juntar com os prefeitinhos, com os regionais, eu não sei como é que vocês chamam hoje, não tem problema, regionais, não é isso? E vamos trabalhar juntos esses detalhes. Alberto, você pode montar aí, o Luiz Cláudio está lá te ouvindo, né? Já foi pior o odor, tá certo?
tem coisa, inclusive, sendo testada agora lá para melhorar. Nós melhoramos o odor. Pode juntar. O senhor vai me dar uma boa notícia a respeito do Piricão? Hein? Vai me dar uma boa notícia a respeito do Piricão? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, muitos municípios... mas não vou dar toda. Muitos municípios queriam ter um Piricão e não tem tratamento. Então, okay. Então fica o convite da Associação de Moradores de Jardim Camburi. Eu que estou te convidando. Ótimo. Para você ir lá com quem você quiser. Iremos lá, o nosso presidente Anael Parente está aqui. Eu acho que concorda, né, Anael? Rapaz, Anael, então iremos lá. Com certeza. Comigo. Ficamos muito felizes com a notícia. Esse aqui, esse sacana aqui, monte aqui. Agradeço muito. Não, serão bem-vindos. Uma grande oportunidade. Serão bem-vindos. Eu ia propor isso a você, que a gente fosse juntos lá, vocês conheceram o que está sendo feito. É claro que a cidade de Camburi engoliu a estação. Nós já estamos, né, discutindo o futuro, mas são investimentos muito caros e hoje não tem nem como pensar, porque pelas situações que vocês sabem. Essa já é uma luta antiga, o vereador Gandini sempre lutou por isso também. Você acertou, ninguém entendeu o que você falou, mas eu entendi perfeitamente e vi o que ia acontecer, que aquela mata, ela realmente está morrendo e ela é uma mata rara. No final de Camburi. Eu vi aquilo São 6 milhões de litros de esgoto que foram jogados ali dia. É muita coisa. Mas tem mais coisa ali. Nós queríamos desobstruir aquilo ali, não conseguimos licenciamento. Mas não vamos culpar ninguém para trás, não. Ficamos em cima, o Luiz Cláudio insistindo. Vai dar problema, mas enfim, conseguiu depois drenar, mas precisa ter uma solução. Temos que recuperar aquela mata, ou pelo menos uma compensação ambiental por parte da Cezan. Não é Cezan que fez aquilo. Aquele esgoto veio de onde? Nós temos documento. Tá. Veio da Serra? É uma discussão maior. Nós topamos discutir também. Eu estou te colocando. Eu vi aquele problema e falei com a equipe. Vamos. E aí agimos. Aí tinha uma dificuldade, porque não era a gente que tinha que conceder licença. Depois que conseguiram, está lá que foi aberto, você conhece, vai ver lá. Mas enfim. Obrigado. Só para você ver que nós estamos atentos ao problema e tem que discutir de fato. Aquilo ali não era para ter acontecido, mas não foi culpa nossa. Muito pelo contrário, nós vimos e tentamos providenciar. E teve outras coisas em Camburi também, a Cezan contribuiu, ali antes da Norte-Sul, ali antes da caixa, daquele sinal do shopping, aquilo ali, lembra como é que aquilo alagava direto, aquela confusão? Muito. Nós ajudamos a equipe lá nossa, identificou o problema na drenagem com a prefeitura, quando a administração do COR, exatamente, atravessou, nós ajudamos muito, a equipe toda aí. Quando a administração passada fez aquele trabalho de drenagem em Camburi, o Romerson, né, foi tipo caça-problemas lá. Foi vendo onde tinha esgoto ainda. Às vezes a pessoa até pagando, mas estava jogando na drenagem. Ou, enfim, gente enganando a gente e jogando na drenagem por querer. E foi descobrindo. Então tem um monte de parceria muito legal que nós podemos avançar. Mas para finalizar aqui... Só um esclarecimento à nossa liderança. Na verdade, ali a culpa não era... Cezan. Ali era um bueiro entupido por debaixo ali da reta do aeroporto, no qual era antigo, e ali a zona de atuação é do DER. Então, como ele estava entupido, toda a água que drenava para aquela bacia onde estava a mata paludosa não tinha condição de passar para o outro lado, onde pegava a Baía de Vitória. Então, a mata paludosa ela morreu afogada, que se fosse só pelo esgoto, apesar de estar contaminado, aí a gente tem que tratar no outro fórum. Perfeito. Ela estaria recebendo fertilizantes, porque é esgoto. Perfeito. Então, realmente... Okay. Gente, então, para concluir, quer dizer, tem muita coisa a ser feita, você tem razão, lá em São Pedro tem coisas que precisam ser feitas, tem sistemas antigos, marca lá a conversa, lá, tem 2 que falaram aí, a população não quer ligar porque acha... Tem elevatória, elas funcionam automatizadas, com manutenção, mas enfim, marca uma conversa, a equipe vai lá conversar, até porque tem outras coisas. Tem comunidades aí que 60% não paga. Tá certo? A Cezan precisa dessa receita para fazer as manutenções e os novos investimentos. Lembrando que esgoto ele não se paga, né, Luiz Cláudio? O quê? Alguns sistemas não se paga nunca, porque as pessoas acham que 80% nada, não se paga. Não se paga, essa que é a verdade. Assim. E quando a gente fala não se paga, nós falamos de uma companhia pública, cujo lucro sempre é revertido, não é isso? Para novos investimentos, etc, etc. Não é lucro para repartir com não sei quem, A ou B, que é o governo do Estado, que deixa na Cezan e que coloca recursos, por isso que a gente conseguiu fazer essas coisas todas aí. Ok? Então, Gandini, assim, acho que eu estiquei um pouquinho demais, mas eu queria agradecer, dar os parabéns. Repito, a energia aqui é muito boa. Vamos juntar força para fazer aquilo que o país não faz. O país tem alguma coisa em torno de 30% na média nacional de ligação de esgoto. Vitória está com
tem uma divergência de número, não tem problema, 78,7 de cobertura de rede, tudo direitinho, e 61 a 64, juntando com o PET, já de ligações feitas, mas nós podemos agora rapidamente fazer muito mais e tirar esse esgoto da Baía de Vitória. E tá, notícia boa, estamos estudando, o governo do Estado, o governador Paulo Artung já deu sinal verde, PPP para Vila Velha, é isso? E solução, vamos avançar agora com recurso também do Banco Mundial em Cariacica, porque a Bahia é uma só. Se limpar, tirar só aqui, nós vamos continuar. Quer dizer, vai diminuir, obviamente, mas nós precisamos trabalhar o todo, ok? Obrigado a todos e uma boa noite. Senhor presidente. Vereador Luiz Paulo. Eu, nesse final aí, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer sempre que a gente solicita, e eles atendem com o maior carinho, o Luiz Cláudio, junto com o Daniel, o Romerson, o Alexandre, o Edival, Juarez, e também o pessoal da água, né, o Valdomiro, o Rodolfo, que são pessoas que sempre que a gente solicita, atende com o maior carinho. A gente sabe que é obrigação, mas eles atendem com carinho especial e a gente quer agradecer aqui e parabenizar, porque são pessoas que realmente fazem um trabalho excepcional. Zacarias vai fazer uma observação e a gente já termina. Só aproveitando a fala do Gandini e da Sandra, com relação à sinalização, o serviço é teoricamente concluído, fica lá sem sinalização, 2, 3, 4 dias, sei lá, e você não sabe mais quem fez aquilo. Então, a sugestão que o serviço da CESAM, a placa seja indicativa, além da sinalização que tem que ficar no local, a placa seja indicativa da responsabilidade de quem fez. Está escrito lá, CESAM, a empresa que executou, e o telefone de contato, para facilitar a cobrança por parte da prefeitura em cima do... Chega lá, não tem, a sinalização praticamente não existe mais, não existe uma placa. E está o fato lá, está acontecido lá. E o regional, vamos dizer que está mais afeito a ele vai procurar, talvez não sabe nem a quem se dirigir. Ele vai se dirigir à CESAM, que a CESAM vai descobrir onde é que foi feito o serviço. Então, tem toda uma demanda de tempo em relação a isso. Então, a sugestão é que todo o serviço fique sinalizado, porque a gente entende que a CESAM não tenha, como a Sandra falou, a rapidez, porque são serviços distintos. Entre consertar a rede, é uma equipe, e depois recuperar aquilo é outra equipe, então demanda um tempo. Mas que fique sinalizado, e sinalizado mesmo, com a responsabilidade de quem e com o contato, para poder a prefeitura poder agir com mais facilidade e ter uma rapidez maior na resposta que vai atender a população atingida ali naquela região. Eu queria lembrar isso aí, que é uma coisa que tem que ser levada em consideração para poder ficar bem claro essa situação. Posso fazer só um encaminhamento aqui da reunião, até para a gente não achar que acabou e ficou assim. Eu queria, assim, sugerir, a gente está vivendo num mundo tecnológico aí que pode facilitar muito. Hoje, quando eu tenho uma demanda, por exemplo, ontem tive uma reunião da juventude aqui, criamos um grupo para discutir um assunto, no WhatsApp e tal. O que eu queria sugerir? Que os 9 regionais, mais a associação de morador que quiser participar, a gente criasse um grupo de WhatsApp direto com a manutenção, ou que a gente pudesse passar as fotos para que a CESAM pudesse receber, designar uma pessoa para a gente ter mais agilidade nesse procedimento. Você falou até de criar um contato para falar das obras que vão ser feitas. Então, talvez que esse contato. Então, é um encaminhamento que, se a CESAM topar, a gente podia, com os regionais, e o Anselmo já falou que está topado aqui. E, assim, eu acho que talvez esse decreto, Zacarias, podia ser construído junto com alguém... Ele está falando... a Sandra falou que vai vir uma equipe para falar sobre como é o asfalto, como é que tem que ser e tal. Talvez fosse construído junto, até porque na licitação que eles vão fazer, eles vão exigir uma coisa e o decreto tem que estar exigindo a mesma coisa. Então, assim, que a gente possa, talvez, nessa reunião que vocês vão ter amanhã, já ter alguém da CESAM dentro dessa discussão desse decreto, que vai regulamentar essa lei aqui, que já existe. Cadê a lei? Sumiu aqui. Ah, tá.
a Lei 8.306, que fala sobre recapeamento, né? Então, assim, como vai ser regulamentado isso? Que talvez tenha alguém também da CESAM, até para levar para... Então, E aí, parabenizar pela decisão de realmente, se essa empresa está descumprindo, e a gente tem sentido, de fato, essa rescisão, ela dá oportunidade de outra empresa que queira prestar um serviço melhor, porque, de fato, a gente está sofrendo muito, e lá, principalmente na região onde eu moro, Jardim Camburi, a gente tem percebido isso, e realmente foi isso que iniciou esse processo de satisfação. A gente não poderia fechar os olhos para esse momento, e a gente começou a sentir que realmente precisava de um diálogo maior, e obrigado pela CESAM ter comparecido da forma que compareceu. Luiz Cláudio, a gente tem conversamos até sobre a estação, né? Lá já foi autorizado, pelo que eu entendi, a SEDEC já avançou bastante lá, a estação de bombeamento de esgoto, que vai ficar lá, vai tirar da praia também, que é outra questão importante, que está hoje no calçadão, vai lá para perto do viaduto, né? Então, vai ser bom também para o bairro Jardim Camburi. Então, agradecer. O Anselmo falou que queria falar, mas só isso, eu já estou satisfeito. Informação importante, que nós estamos trabalhando, quer dizer, tratar esgoto, hoje significa ter efluente. Lá na Serra, nós estamos com um projeto praticamente fechado com a ArcelorMittal, de 25 milhões, que vai ser feito pela empresa, o consórcio lá, de pegar o efluente, a água que sai depois do tratamento de esgoto, e levar dentro da ArcelorMittal. Isso significa o quê? Desonerar o Santa Maria, que abastece Par de Vitória. O mesmo nós estamos fazendo em várias outras frentes. Muito legal, coisa boa, né? Reuso de água, reuso. A estação de Manguinhos estão estudando o que fazer aqui em Camburi, né? Porque tem muita água ali que pode ser aproveitada e muito bem aproveitada. Podemos encerrar? Então, obrigado a todos. Boa noite.